Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje eu tenho uma imensa satisfação, telespectadores, de trazer um dos maiores tribunos que eu considero do Brasil, uma lenda viva, Dr. Américo Leal. Satisfação que tu está aqui novamente no meu programa. Te tenho como ídolo, olha, que são poucos ídolos que eu tenho na minha vida, não passam de 2 ou 3, mas é referência à minha pessoa e todos aqueles que fazem a tribuna do júri. Então, uma satisfação muito grande e, acima de tudo, sei da sua vida atribulada, no sentido de vir de Belém do Pará, aqui fazer júri no Estado, mas o senhor, além de grande tribuna, também, eu quero que o senhor fale, virou artista e fotógrafo. Doutor Américo, bem-vindo ao nosso programa. Satisfação. Muito obrigado, mais uma vez estou aqui à disposição de toda essa sociedade, mais uma vez colaborando também com o pessoal que faz tribuna no Tribunal do Júri, né? E sempre foi o meu forte, né? E, como eu costumo dizer, é neste momento que o advogado se sente, na verdade, advogado. Ocupando a tribuna do Tribunal do Júri, colocando de viva voz a sua tese e esperando o resultado imediatamente, né? E, junto a isto, como você bem falou, como aquela minha região é muito vasta, né? E por onde eu ando sempre lá, aí eu aproveitei, né, para somar com as minhas atividades jurídicas também a fotografia. De forma que eu tenho de quase todo o estado um manancial hoje de mais de 70 mil fotos, né? E como isso já é a fase artística de cada um de nós, eu gosto mais do amanhecer e do pôr do sol. Daí, né, que eu mando sempre de presente para meus colegas, meus amigos, pessoal da comunidade jurídica com quem eu convivo, né, fotos do meu dia a dia, que são sempre coisas relacionadas a paisagens da Amazônia, né, de uma das 4 regiões da Amazônia que eu costumo colocar no meu estado, no estado do Pará, na região amazônica. Nós temos praticamente 4 regiões. Uma das regiões das ilhas, né, que abrange ali, Ilha do Marajó, Caviana, Mexiana, enfim, aquele arquipélago. Tem também a região do Nordeste, não é, que já é coberto pelo Oceano Atlântico, né, uma vasta e imensa área de terra. Tem também a região do sul do Pará, que ali já são rarefeitos os rios, né, e aquela região do Baixo Amazonas, que é toda ela debaixo d'água, né, e rios maravilhosos, rios muito piscosos, né. Temos o rio Tapajós, Arapiuns, enfim, uma infinidade. Nós temos na minha região, no meu estado, 25 mil quilômetros de rios navegáveis. E dentro desses 25 mil quilômetros de rios navegáveis, nós temos mais de 1.200 espécies de peixe. É comum no estado, na feira de Belém do Pará, na feira do Ver-o-Peso, na famosa feira lá, nós encontrarmos peixes de rio acima de 50 quilos, 100 quilos. Sim. Então é isso aí, eu vivo nesse burburinho de coisas, né? Num eu me dedico ao trabalho e do outro eu me dedico à fotografia. Tu sabe, Américo, eu aprendi muito contigo, primeiro, tu saber ter o lazer em cima do trabalho árduo que a gente tem. E tu é um homem que faz júri praticamente 1 ou 2 por semana, é muito intenso a tua carreira. A fotografia, ela serve como um lenitivo, um alívio para ti? Porque eu queria trazer essa mensagem para nós profissionais do direito, os advogados, que precisa ter uma catarse, ter um relaxamento. Para ti, isso aí é um alívio para ti? Te tira do foco, da tanta coisa pesada que tu pega? Digamos assim, a fotografia para mim é uma válvula de escape, né? Uhum. É a cachaça, digamos, Sim, né? Que às vezes o camarada está cheio de problemas na cabeça e tudo mais, não sabe para onde correr, aí vai pro copo, aí toma umas e tudo mais, aí relaxa e tudo mais, dorme tranquilo e tudo mais. Então, para mim é a fotografia, né? A gente está ali, né, às vezes discutindo, como nós já discutimos ontem, eu, você e o colega que veio comigo, o doutor Arnaldo, né? Aí que teremos um júri agora na segunda-feira, vamos qual é a melhor forma e tudo mais e tal, e você mexe para cá, puxa para lá, e começamos a discutir lá, ver qual é a melhor tese, qual é a melhor CCME e tal. E aí, então, depois disso aí, você ainda começa aquele negócio martelando na sua cabeça. E para mim, no momento que você começa a apertar, né, o dispositivo, o disparador da máquina fotográfica, parece que aí, na máquina fotográfica, você expele, né, as tensões e ao mesmo tempo você colhe fotos bonitas. Então é por aí, assim, mais ou menos, que eu faço o meu relax, né?
é na fotografia. Que coisa interessante, sabe que eu nunca tinha visto essa ótica o clicar, o bater e a transformação do bater naquilo que é belo, né? É uma transformação, parece que a gente quer ver uma coisa bela na vida, né? Porque a gente vende tanta coisa. Mas, doutora Mary, eu vou instigar algumas coisas que estão sendo pontuais no nosso Brasil, né? Esses julgamentos lava-jatos, né? A imperosidade do Poder Judiciário, eu digo, de alguns juízes frente ao devido processo legal. E uma área que ficou, parece, me corrija se eu estou errado, parece que tem uma área que ficou meio intocável, que para nós é muito bom, e para todos os advogados que estão começando, que é a tribuna do júri, né? Mas eu queria que o senhor desse uma pincelada em toda essa questão, esses paradigmas novos que estão vindo, contraditório muitas vezes não sendo aceito. O que o senhor está vendo dessa nova, eu vejo assim uma nova justiça brasileira. Como é que você está vendo isso, doutor? Nós sabemos muito bem que tudo na vida é mutável, né? E nós estamos vivendo uma fase, parece assim, de transição, né? Onde novas teses vão aparecer, vão ser abraçadas ou não, no futuro transformadas ou não em leis novas, não é? Esse caso da Lava Jato aí, eu tenho verificado que o juiz titular da vara, né, e uns endeusam, outros querem recriminá-lo, não é? Mas pelo que eu vejo, ele tem caminhado, quando no desempenho de suas funções, caminhado em cima do direito, né? Agora, quando passa para a fase da entrevista, que parece que ele se excede um pouco e sai um pouquinho daquele territóriozinho do qual o juiz não pode se afastar, né? Mas eu não me aprofundo mais, mesmo porque não conheço o processo, então nós não podemos falar, né? Mas pelo jeito que está indo aí, parece que os resultados são aquele que a população espera. Veja bem, a população vota num cidadão visando para que ele venha amanhã elaborar leis e tudo mais de conformidade com o entendimento e o gosto daquela sociedade. E muitas vezes o seu representante legal chega lá e não cumpre com aquilo que você esperava, né? Aí então, o que é que vem a ocorrer? Começam as desilusões e tudo mais, como agora o pessoal está apedrejando a classe política, né? Não só pelo que se viu das últimas vezes com o caso da presidente afastada, como no caso do Cunha e como no que se avizinha do presidente do Senado, né? Que as últimas notícias são de que ele teria envolvimento direto em algum daqueles problemas oriundos da Petrobras, né? Então veja bem, a população agora está cobrando da classe política. Não sei se você observou, não sei também aqui, não parei ainda para ver aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no norte do país, houve um índice de rejeição muito grande, né? E isto talvez seja um bom sinal, porque a população quer a renovação, quer que alguém que seja representante dela responda com outro comportamento. Então é isso que nós esperamos, vamos ver, parece que nós estamos assim numa época, num momento de transição, espero que seja para melhor. O senhor sabe, doutora Mary, que os nossos telespectadores, a maioria são colegas e mais ainda estudantes de direito, né? Hoje, né, as questões, e vamos transportar todo o novo deslumbramento a partir do Moro, né? Sim. E dentro das nossas audiências de instrução. Sim. Né? E o jovem que assiste hoje, o senhor acha que essa mudança que está se propondo já atingiu nas audiências de instrução do senhor, nos procedimentos dos crimes capitais, que é o que o senhor trabalha, que são os homicídios, que são as tentativas? Já está existindo isso ao seu sentir? Olha, ainda não tanto como, por exemplo, quando você vê, digamos assim, em França, né? Onde é o berço da civilização, né? Lá de onde surgiram as maiores correntes do direito e tudo mais. Hoje, a França está proibindo, né, que as mulheres muçulmanas, né,
vistam as suas roupas, né, o nome da burca, não é? Entendeu? Não só para os banhos e tudo mais, como para transitar na rua e tudo mais. E agora a gente pergunta assim, puxa, o francês, que sempre foi aquele cidadão que deu a liberdade de expressão, tudo, né? A liberdade de ir e vir e tudo mais, e agora você vê esse próprio povo francês puxando o tapete, né, dessas liberdades que são o básico de nosso comportamento, de nosso viver. Então veja bem, não é só aqui que está acontecendo, lá fora também, a legislação que nós muito copiamos, não é? Que nós muito nos espelhamos, que nós citamos, né, em nossas defesas e tudo mais, agora você fica boquiaberto sem saber o que falar. Então é por isso que eu digo, nós estamos num momento de transição, né, e espero que seja para melhor. O senhor sabe, doutor, que eu me lembrei da França, me lembrei do Baum, naqueles livros que ele escreve sobre a questão do amor líquido, da relação líquida, né, sobre essa questão da individualidade do ser. E nós trabalhamos muito na questão da individualidade do ser, principalmente nos crimes capitais, né? É a questão de morte, a questão de vida. Agora, hoje, o senhor vendo, desde que o senhor começou a trabalhar, que faz algumas décadas, e frente aos júris que o senhor fez, o senhor imagina de que vai mudar o Brasil frente a esses julgamentos? Essa esperança que o senhor está dizendo, ela vai ser positiva para nós? O senhor tem essa esperança? Dentro da sua experiência que o senhor carrega? Eu tenho para mim que se o Brasil quiser mudar, né, não vai ser em 1, nem 2, nem 3 décadas. Tem de ser de 5 para lá. Porque o nosso problema, né, é um problema que vem desde a educação básica do cidadão brasileiro. Eu estava lendo agora aquele livro do último czar russo, né, do Nicolau, com a Alessandra, a mulher dele e tudo mais, e também passando por aquela fase em que o Lenin e os seus colegas e tudo mais começam a fazer levantes em própria Moscou, São Petersburgo e tudo mais. E eles relatam fatos de que naquela época, nos anos 1880, 1890, 1900 e tudo mais, 1 mês ou 6 meses de universidade na Rússia era mais barato que um prato de comida. E todo mundo na Rússia estudava. Então, quer dizer, você vê o seguinte, qualquer cidadão ele tem acesso ao conhecimento. Qualquer cidadão ele discute aquilo que você se propõe a discutir com ele, né? Isso vem desde Pedro o Grande, Catarina a Grande e tudo mais, onde eles martelaram sempre na educação do povo russo, né? E era obrigado o cidadão a colocar os filhos para estudar. Muitas vezes tinham tutores, né, já para os mais nobres, elegiam para o seu filho um tutor, geralmente era um cidadão com um conhecimento geral muito grande, né, e que pegava aquela criança, pegava a cabeça daquela criança e ia desenvolvendo, né, claro que se era do czar, era educando para futuro czar, tudo mais. Mas você vê que toda a população lá estudava, toda a população ia para frente, e era normal entre os jovens de 18, 19, 20 anos discutir, né, com profundidade os temas que eram triviais do momento, da época, na sociedade russa. Então, quer dizer, também isso aí também na Alemanha, na França e tudo mais, né? Eu dei a Rússia como exemplo do último livro que eu li. Então, veja bem, nós no Brasil não temos o livro, né, como um objeto de primeira necessidade, né? Nós temos o futebol, nós temos tudo, o enganar, o mentir e tudo mais, para a nossa sociedade para estar em primeiro lugar. Eu me sinto bem porque eu te enganei, porque eu levei vantagem e tudo mais, não importa como a vantagem, o negócio é que eu levei a vantagem. Então, quer dizer, então isso vai corroendo a personalidade do cidadão brasileiro. E eu tenho um caso que eu estou defendendo em Belém, que uma moça teve que falsificar documento e tudo mais para viajar para a Europa e tudo mais com um familiar seu, né? Porque ela não quer que aquele infante familiar seu se crie numa sociedade onde ela, essa criança, já lendo o jornal, já vê que o presidente da República é venal, que o presidente do Senado é ladrão, o presidente
da Câmara dos Deputados é colocado para fora por suborno, por corrupção e tudo mais, porque essa pessoa vai se espelhar o seguinte: qual é o certo, a educação que a minha mãe me dá ou é aquilo que eu estou lendo no jornal, né? E que essas pessoas que vivem com vida de nababos, vivem folgadamente, graças a Deus e tudo mais, estão bem e tudo mais, mas são corruptos, são ladrões e tudo mais. Então a criança começa a colocar na balança esses fatos aí, e aí chega um momento que fica em dúvida, né? Se o certo é a educação do pai e da mãe ou se o certo é aquilo que está lendo no jornal. Mas a mãe não queria aquilo, né, para aquele infante, né? Então daí usou de todos os meios, até mesmo torpes exercícios, para tirá-lo do Brasil para ter uma educação melhor lá fora. Então você vê até onde chega, né? A pessoa que tem consciência hoje no Brasil não quer que o filho se crie nessa pocilga, né? Porque você pode dar educação para o seu filho dentro da sua casa, mas ele botou o pé na rua e já vê os piores exemplos de conformidade com aquele seu entendimento. Então é mais ou menos por aí, né? Então vai levar tempo. É isso que tu falou, doutor, é uma coisa bem certa. A gente, mesmo criando os filhos de uma educação rígida, numa escola, no momento que caiu para a rua, entra naquilo que o senhor falou, e infelizmente a pocilga está havendo. E aí nós voltamos a uma questão sociológica, né? A gente vê a banalização do crime, né? Isso. É. Que está andando junto. Que está andando junto. Tá andando junto. E o senhor crê que as soluções também seriam ao tempo ou seria uma falta de um sentido de penalização, uma falta de uma política criminal? Ou temos muitas políticas criminais que ensejam e nós não estamos sabendo obrar? Como é que o senhor vê? Eu estou botando ordem inversa. Isso não é o nosso meio de reflexão, até porque nós trabalhamos no sentido oposto, né? Que é aquela justiça particular. Mas dentro de uma visão social, como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu vejo que o caminho para seguir, para melhorar o nosso povo, claro, seria a educação de berço, né? Dentro de casa, fora de casa, na escola, né? Acompanhando por isso também a prática esportiva, porque eu já fui praticante de esporte, né? Quando eu era jovem, né? Eu cheguei a ser campeão, eu era remador e tal. E eu via que as pessoas que não eram, né, atletas, né, a pessoa, porque na minha época, veja bem, eu quero abrir um parênteses aqui, o seguinte: quando eu tinha 19, 20 anos, o conceito de homem, né, era o seguinte: o homem era o cara que bebia, o cara que fumava, o cara que brigava, então aquele negócio todo, né? Então, quer dizer, na comunidade esportiva, o camarada que bebe, que fuma, assim, ele é marginalizado, né? E então, veja bem, se você tem uma boa educação, coloca o cidadão com essa boa educação para a prática de esporte e tudo mais, e o cidadão começar a ver que ele tem que respeitar aquele com quem ele se propõe a disputar e tudo mais, tal, respeitar o colega, o adversário e tudo mais, isso aí já vai formando uma cabeça diferente, bem diferente da sociedade atual que nós vivemos. Claro. Então eu acredito que a prática esportiva e uma boa educação será o caminho para melhorar o nosso país, mas não aquele onde você está sempre levando vantagem, não importa qual preço seja, né? Então, o negócio é bem diferente, bem custoso e demorado. Vai demorar bastante tempo. Eu acho que você tem toda a razão, doutor, sabe? Porque hoje o espírito é educação. Não adianta hoje nós aplicarmos uma teoria de aplicação de pena dura quando lá atrás a geração vai ser, entre aspas, corrupta igual ao criminoso, entendeu? E você vê também o seguinte: quando você coloca o cidadão no estabelecimento prisional, lá vai vigir uma lei bem mais rígida daquela que tem aqui fora. Por exemplo, no estabelecimento prisional, um dos crimes imperdoáveis é você olhar para a mulher do outro. Eu até defendi esse ano um cidadão que ele na cadeia, né, trabalhava na cozinha e tudo mais, e que um dos presos, quando o cidadão, esse meu cliente, passava com a mulher dele, esse preso, ele não baixava a cabeça e nem virava de costas, que é obrigatório, né? Se eu sou um preso, vou passando com a minha mulher por aqui, tem os outros presos lá, eles têm o que baixar a cabeça, não olhar para a minha mulher, ou então virar de costas. Então, se o cidadão encara a minha mulher, isso é imperdoável. Imperdoável. Né? Ou seja, o cidadão sai de uma sociedade como essa nossa e entra num regime, né,
onde as leis, entre aspas, são bem mais rígidas do que aquelas que ele cumpre aqui fora. Então tem tudo isso, né? Um manancial de coisa para a gente ver, para a gente aprender, para a gente julgar, para a gente colocar sob exame, né, esse negócio todo. Sabe, doutor, que essa situação que o senhor colocou, de que me parece que os bandidos só encontram uma lei quando a lei é dentro do sistema carcerário, é bem verdade. E às vezes, eu me lembro uma vez um juiz que me pediu para mim, por que o bandido ele é tão respeitador dentro da cadeia, e se é verdade essa história, quando passa uma mulher ele tem que baixar a cabeça, o braço cruzado. Eu disse uma coisa muito simples, lá tem uma lei mais dura que as nossas leis, né? Agora, dentro dessa sociologia que a gente tem uma vivência dentro do sistema prisional, porque as pessoas que estão de fora acham que o sistema prisional é uma coisa muito agradável, né? A gente vê que tem uma dureza própria, né, doutor? Tem. E que eu já vejo que o sistema carcerário brasileiro, e eu vejo aqui por Lajeado, que no Taquari nós temos presídios que deveriam estar ocupados por 200 pessoas, estão com quase 500, né? Numa cela onde deveria ter 10, tem 30. Essa solução também é uma coisa que parece que não tem fim. Parece que não tem fim. Agora você viu essa última decisão aí do Supremo, né? Que a pessoa no segundo grau, né? Se o segundo grau confirma a decisão de primeiro grau, então a pessoa deve ser recolhida e preso. Bom, mas preso onde? Se todos os estabelecimentos prisionais estão com o dobro ou o triplo. Né? Já estão super saturados na sua essência. Então, só se colocar o pessoal preso no telhado. Né? Só tem esse único jeito. Porque na verdade, né, doutor, a gente tem todos aqui os advogados criminalistas que trabalham na execução criminal, sabem que isso aí, para aquele que trabalha no direito na execução criminal, é uma barbaridade. Porque tem gente que pode ser inocentado no STF e que aí não vai chegar, e essa súplica vai estar cumprindo pena de forma injusta. Assim entendo eu. Mas eu acho que aí vem aquela questão dos julgadores lá, do Planalto, né, lá do Nossa Brasília, não verem uma realidade. Não só não tem cadeia, como não tem um sistema administrativo de pena, de como vamos administrar isso aí. O senhor concorda com isso, doutor? Inclusive, já houve uma decisão de que o cidadão, quando necessitado de um tratamento hospitalar e tudo mais, que é obrigação pela lei de execução penal de o próprio direção do presídio prover e encaminhar para tratamento médico hospitalar o preso e tudo mais, mesmo assim nós precisamos ainda de entrar com habeas corpus e tudo mais, impedido. E eu tenho casos lá na minha região de cidadão que está necessitando de tratamento hospitalar e o cidadão eu não consigo, né? Nem na direção da prisão e tudo mais, e às vezes o juiz, porque o juiz é ranheta e tudo mais, a gente tem essa luta tudo mais de cidadãos, às vezes, magistrados que não estão devidamente enquadrados, né, para o cumprimento das suas determinações, e porque um capricho tolo ele mantém às vezes o réu, né, subjugado aos caprichos dele e tudo mais. Nós estamos com um problema muito sério lá numa das comarcas do interior, inclusive meu colega Arnaldo, que veio comigo aqui, também tem uma causa lá junto comigo, e a causa dele é uma, a minha é outra, né? E os nossos réus, cada um de per si, não é, estão sofrendo atrocidades do Poder Judiciário, né? E infelizmente nós ainda não colocamos o termo nesse problema, mas nós iremos colocar ainda. E quando nós colocarmos aí, o pessoal depois vai cair e tudo mais, vai choramingar, e aí, mas infelizmente tem bastante tempo para pensar e não está pensando, né? E a verdade é essa aí. Então, a gente fica numa interrogação diante de um delta T, o que fazer? O que fazer? Porque, na verdade, o que a gente espera do juiz? Uma administração, pelo menos nesse sentido, a gente vê no sistema carcerário que o juiz da execução criminal, e aí está os estudantes para ouvirem o senhor para discordar ou concordar, eles têm que saber administrar o problema. Sim, claro. É um problema, doutor, porque na verdade não tem solução. Não tem solução. E assomado a essa posição do STF, ela vem criar um outro problema. Não só a superlotação, mas e como é que vai ser a progressão de regime dessas pessoas que estão em questão provisória de execução. Concorda? O senhor sabe, doutor, que
alguns clientes meus que estão nessa fase de recolhimento com mandado de prisão expedido em razão de não ter esse acesso ao STF, me ligam. Qual é o lenitivo que a gente dá? Existiram votos favoráveis. Isso que nos salva, né? Porque pelo menos nós temos alguns ministros que pensam que nem nós, né? Agora, o senhor acha que vai mudar ou vai continuar essa posição? Olha, a primeira vez que houve este aceno por parte do Supremo, ele não ficou, parece, definitivo, como se diz no pop, não colou. Não colou. Porque os próprios tribunais estaduais, né, não determinaram essa prisão. Então vamos ver no desdobramento disso, porque eu acredito que vai chegar a hora que alguém vai dizer para eles, olha, tu não pode tomar uma decisão dessa, porque se os estabelecimentos prisionais já estão com uma superlotação, então hoje você vai ter que mandar construir o dobro de presídios que existem no Brasil para pegar toda essa turma aí. Que eu acredito que é muita gente que está dependendo dessa decisão de segundo grau, né? E agora com o negócio de súmula vinculante e tudo mais, parece que os julgamentos serão mais céleres, né? E aí que vai agravar o problema cada vez mais. Isso não é esperançoso, né? Não é esperançoso, não é esperançoso. É isso que... Agora você vê que a decisão foi 6-5. 6-5. Né? 6-5. Esbarrou por aí, como quem diz assim, coloca o pé no freio, vamos com cautela e tudo mais. Cautela. Né? É por aí assim. Ou seja, é aquela esperança que a gente tem que dar aos clientes. Existem 5 que estão, eu não digo não favorável a isso aí, mas com uma reflexão mais profunda de que, opa, não é bem assim. É claro, né, doutor, a gente entra naquela história, é uma vitória para o Ministério Público, né? É uma vitória para o Ministério Público. Agora também é o seguinte, né? Eu, quando vinha para cá no avião, né? Aí, quando eu pousei em Brasília, recebi um telefonema de um cliente meu que está, né, com essa corda no pescoço, né? E aí, tudo mais, eu digo, olha, vamos aguardar mais o desdobramento desse negócio aí, entendeu? Porque será que essa norma vai retroagir ou será daqui para frente, né? Então, tem tudo isso aí para nós analisar. Vamos ver aí qual será o posicionamento, né? Isso que o senhor disse bem, retroagir ou não. Né? O que não se pode, aqui no Sul pelo menos, e aí claro, é uma divergência de posição profissional. O Ministério Público está pedindo a prisão imediata, né? E muitas vezes sensibilizando assim muito o juiz. Agora, para a defesa, doutor, o que resta nós fazer na situação dessa? Para aquelas pessoas que estão nisso, é a sua visão? É calma, tranquilidade? Calma, tranquilidade, vamos entrar com habeas ou coisa parecida aí, né, para ver se ameniza. Ou então pegar uma liminar para suspender ainda os efeitos e tudo mais, né, e aguardar a decisão. Agora, doutor, do direito do que o senhor começou, aí há bastante tempo, hoje, mudou muito? Muito. Mudou muita coisa mudou, entendeu? 1975 foi quando eu me formei, né? Antes disso eu já advogava, né? Eu já fazia Tribunal do Júri. Porque naquela época, na Amazônia, hoje você já vê o que é. Porque eu costumo dizer que o sul do Brasil e o norte do Brasil não são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Não são. Porque a diferença é abissal, né? Agora imagina você há 40, 50 anos atrás. Então nós, estudantes de Direito, o juiz nos nomeava para fazermos júri popular e tudo mais. Eu fazia júri quando estudante de Direito, né? Sem acompanhamento de advogado e tudo mais, para que o juiz pudesse dar vazão aos processos que tinha, né? Então, daquela época para hoje, mudou da água para o vinho. Você preferia a época passada ou essa? Olha, o saudosismo às vezes bate e tudo mais, mas também, né? A gente tem que ver que, às vezes, muita coisa melhorou também. Hoje, aquela visão que o senhor tinha de quanto estudante, infelizmente, o estudante de Direito não tem essas condições de ter essa beleza de fazer o júri. Mas é uma época boa aquela que o senhor pegou. Era uma época muito boa, né? E veja bem, naquela época não existia computador, né? A gente ouvia falar no cérebro eletrônico, né? Aquela coisa que era o tamanho de um quarto grande assim, que poderia fazer cálculos milionários em poucos segundos e tudo mais e tal. E depois, com o advento do computador, o estudante de Direito, né, tem acesso a tudo hoje, né? Mas, naquela época, nós, para irmos para uma prova, a gente tinha que consultar 3, 4, 5 livros, ver um autor e tal.
Eu estava falando um dia desse aí que um pessoal lá, eu vi fazendo vestibular, foi aprovado no vestibular para direito, mas o camarada fala com tantos erros de português, porque não na minha época, mas uns 5 anos antes de mim, cair, era natural nas provas de vestibular de direito, traduzir as catilinárias, né? Ou do latim para o português, ou então do português para o latim. Então, ou seja, você quando sabe que, cara, diz assim, esse cara é formado em direito, então esse cara bom, entendeu? É tipo como você vê assim, tem muitas vezes um rabino, um padre e tudo mais, então você olha para o cara e sabe que ali é um cara que tem embasamento cultural, tem um conhecimento profundo. Era uma outra cultura, outra cultura. Doutor Américo, uma satisfação enorme estar aqui. Semana que vem nós vamos fazer uma nova entrevista e como se aprende. Bem-vindo ao Estado do Rio Grande do Sul e venha sempre aqui no nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. Até mais.